nós pedimos que o Paulinho voltasse. Ele falou, não, e quem sair daqui, por exemplo, para ajudá-lo, ele já está com outra mentalidade, né? Também pode ficar com ele. A minha mãe tinha mais 5 filhos, entendeu? Então, resultado, ele saiu de lá, os moços não voltaram, e como eles receberam os direitos deles, que eram todos registrados, eles abriram perto da Mirella um quartinho, eles faziam 3 turnos. Eram 3, né? De manhã, de tarde e de madrugada. E eles abriram, Nossa Senhora da Glória. Abriram uma gráfica, eu falei assim, tudo direitinho. E meu pai teve que começar a pegar um aqui, um ali, para poder suprir novamente o quadro da firma. O meu irmão, na época, ele ficou, isso foi em 58. Porque, na realidade, depois pelos livros que eu li, eu marquei uma síntese aqui, desde os 16 anos, ele era contra as ideias de qualquer coisa de política, entendeu? E ele ficou sem ele e sem beira, ele sem emprego, sem a casa, sem ter como sobreviver. Então, na época, esses amigos deles, que eu considero os irmãos, o Zezinho, o Nico, o Bueno, o Zezinho havia se casado fazia 1 mês ou 2 e soube que o Paulinho estava sem saber para onde ele estava. Onde está o Paulinho? Procurou, falou assim, estou em lua de mel, mas você pode ficar para minha casa com a minha chave e você almoça e janta na minha casa até você conseguir alguma coisa para sobrevivência. E ele ficou na casa do Zezinho, entendeu? De madrugada já saía, 5, 6 horas da manhã já saía, porque ele abriu o sindicato dos gráficos, ele fundou o sindicato, mais ainda, né? Ele fundou o sindicato dos gráficos, de Mogi das Cruzes até Calmon Viana. Quando ele saiu de lá, ele queria ir trabalhar para se sustentar. E hoje eu analiso, né? Ele foi uma pessoa muito abençoada, da inteligência e tudo mais. Na época ele não tinha informática, tão assim, né? Ele entrou na papel celulose, lá de Suzano, como calculista. Deram emprego dele como calculista, entendeu? E ele ficou lá. Mas depois de muito tempo, a gente analisando para ver por que ele foi lá. Era uma firma enorme, né? Não sei se é multinacional, a papel celulose. Ele foi para lá, ele ficou 2, 3, 4, 5 meses. Ele observava como ele funcionava. Estava o Paulinho no almoço, passando panfletos. Então, o que eu analiso? A prática ele tinha no acabamento. Os amigos que ele tinha, um imprimia, o outro fazia chapa e tudo mais, continuaram tão amigos ou até mais, entendeu? Então ele tinha a liberdade também de passar panfletos, isso e aquilo, entendeu? Então ele trabalhou na celulose de Suzano. Depois de lá, aí acontecia, quando vi ele estava contra aquela revolução dentro da firma, o que acontecia? Meu pai era chamado porque o Paulinho foi preso em Suzano, porque estava em uma cadeira fazendo contra os donos, né? Aí ele foi para a Mineração Geral do Brasil. Foi para a mineração, a mesma coisa, 2, 3, 4, 5, 6 meses, o Paulinho é preso. Meu pai, aí, né, o coração de pai, né? Doutor Gerbatari, Paulinho. Doutor Gerbatari também era comunista também na época, hoje é pai. Já faleceu, de 2 delegados de juiz lá de Mogi, entendeu? O Marcos, mais um outro irmão. Já ia o doutor Jair Batalha, pegava o meu pai, e ia para a delegacia para soltar o Paulinho. E assim foi muitas vezes, entendeu? Quando chegou em 58, eu estive fazendo as contas, a vida política dele, atuante mesmo, vinha vindo crescendo a cada dia, entendeu? Então, quando chegou, então, tenho certeza, agora pelos livros que eu fiz uma análise dos livros, e me foram dados, que são 8 ao todo. Então, eu fui analisando direitinho, foi de uns 16 anos mais ou menos, que ele começou atuando, entendeu? Ou como, assim, estudando, atuando e estudando. Aí ele fez no Liceu Brás Cubas o PERSI, esse é um ícone no sentido de educação de Mogi das Cruzes, juízes, doutores e tudo mais,
Merci, até a escola tradicional, ele era professor de sociologia, professor de tantos cursos, entendeu? Então o Paulinho estudou com ele. O Paulinho fez o clássico, seria o científico, o anterior era o científico ao invés do colegial. E esse professor, por exemplo, embora em barreiras diferentes, porque ele era reacionário, né? Então o Paulinho tratava ele como reaça. E ele sempre viu o Paulinho como um guerreiro. Por isso que ele fez esse livro em 2002, que até eu nem sabia nada disso, aí fez meu guerreiro favorito. Ele ficou com o Paulinho na cabeça, entendeu? Porque eles ficavam na classe, por exemplo, do científico, discutindo política, idealismo, reforma, sociedade e igualdade. E assim, tudo baseado, gente, não é em blá blá blá. Ele lia, eu sei porque nós éramos em 6, era um quarto corrido, eu tinha um quarto do lado, assim. Ele andava de um lado para o outro e falava assim, certo, certo, certo. Eu não entendia o que era aquilo, entendeu? Ele lia Marx, ele lia de Lenin, todas essas coisas, ele sabia todas essas coisas, entendeu? Todas essas coisas ele sabia. E depois eu vinha saber dessas coisas também do Percy também, né? E eles discutiam na Praça do Rosário, lá, quando saíam da escola, eles continuavam, quem ler esse livro vai entender o que estou falando, continuavam a conversa do sistema político, mas não só aqui no Brasil. Isso era baseado na Rússia, por exemplo, na época, né? O Cuba, entendeu? Então, tudo isso estava se mergulhando na cabeça desses idealistas, acho de coração, alguma coisa assim. Eu por isso gostava de conversar com ele, só que fala no livro, eu e mais os meus amigos professores, nós tínhamos que, assim, estudar o Marx para poder como dialogar com esse moço, entendeu? Porque ele sempre estava, assim, bem, assim, por dentro da situação. Ele ficava até 1, 2 horas da manhã, lendo e não discutindo política. Então isso já estava no sangue dele. Ele admirava, que esse senhor falou, que embora estejam em fronteiras diferentes, terminava por exemplo, conversando, vamos ali, vamos tomar um Paraná, uma coisa assim. Então tudo é na base da educação, entendeu? E muito antes do que isso, nós éramos em 5, nós éramos em 6, e eu tinha um tio, bem mais idoso, que era muito coroinhas, muito assim, da Sagrada Coração e tudo mais. Então, como o Paulinho era um pouco mais rebelde pro lado da política, então um dia ele falou para minha mãe assim, Florença, não se preocupe com o Paulinho. Eu já conversei com o padre, como que chama ele, padre lá de Mogi, Wilson, que já faleceu, o padre Roque. Eu já conversei com o padre Roque, eu vou ver se o meu sobrinho, ele queria que o Paulinho fosse coroinha, né? Eu vou conversar, eu marquei com o padre Roque, nós vamos conversar com o Paulinho. Ele disse, mas a minha era um pouquinho quanto a política, ele era um garoto, né? Foi com o padre Roque para conversar. Depois a minha mãe perguntou para o meu tio, e sempre eu estava junto com a minha mãe. Ela sempre foi muito pequenininha, sempre no lugar eu estava junto, né? Então, padre Roque, meu Zequinha, conseguiu. Ele falou, olha, o padre Roque achou melhor a gente deixar a conversa para lá. Porque ele fez tanta pergunta para o padre Roque, que o padre Roque achou melhor deixar para lá. Os argumentos que ele tinha superavam, que ele já tinha carisma para falar, entendeu? Então ele se destacava, entendeu? Aí, resultado, depois disso tudo, ele ficou na casa dessa senhora, ele foi trabalhar em peças locais e tudo mais. Ele, em frente à gráfica, tinha uma serralheria. Eles tiveram a oportunidade, a primeira vez que eles foram lá, né? Para ir em Mogi, tiraram até. Era uma serralheria enorme do seu Carias. Como que era? Carias. O seu Carias, como conhecendo a família e tudo mais, acho que o Dói cedeu um cômodo para ele. Um cômodo, um banheiro, para ele dormir ali, né? Então à noite nós saímos, a minha mãe falava assim, vamos no cinema? Pegava, minha mãe me levava. E meu pai estava em casa, ficava o ratinho lá, né? A minha mãe era uma desculpa, hoje eu entendo. Leia, então quando chegar naquele quartinho, ela ficou ali na fechadura, entendeu?
o Paulinho lá comendo tudo assim, entendeu? O Edson, na época, também se revoltou, também saiu de casa, ficou um pouco o meu irmão, só que ele talvez não tivesse esse sangue de político e tudo mais, achou melhor, depois não sei, tem N problemas, mas ele acabou voltando para casa. Mas os dois, ele, uma forma de ajudar o irmão, foi para lá também. Depois ele achou que não era aquilo que ele queria, entendeu? Eles faziam inclusive reunião nesse quarto, entendeu? Acabou voltando para casa. E o Paulinho ficou nesse cômodo, entendeu? Aí depois tem um livro aqui, que eu até deixei aqui marcado, são 8 livros no todo. Fala, por exemplo, agora, voltando um pouquinho, quando em 60 mais ou menos, 60, então ele deveria ter 20 anos. Tinha uma casa, morava minha tia, ali perto do cemitério, e quando eu parei de estudar também, eu falei para o meu pai, eu ia parar de estudar. Por quê? Eu queria fazer datilografia, eu queria fazer parte de costura, eu queria aprender a fazer bolo. Na minha cabeça, né? Então, como eu queria fazer a datilografia, eu tinha uma maquininha, se não me engano era Remington, uma coisa assim, aquela sempre eu aprendi, né? E nesta casa, perto da minha tia, eu não sei o porquê, mas essa maquininha deve ser a mesma maquininha que, olha, eu estou juntando as coisas de 50 anos, ó. A mesma maquininha do promotor, quando ele foi preso, lá em Recife, que o delegado falou, meu filho, você volta para casa, que você, para não dizer, uma coisa, ele falou que tinha um endereço fixo, que seria naquele hotel, que o senhor me mostrou, como era o nome? Holiday, né? Isso. Ele falou, até tratou o Paulinho com um carinho. Que o quê? Você é jovem, tua mãe está preocupada, volta para tua casa, entendeu? Mas ele não disse que era dentista, entendeu? Eu tenho endereço, é o Holiday, parece, e vendia lápis. Ele foi para lá, começou a trabalhar na gráfica, não sei o porquê, foi dispensado, ele tinha que sobreviver. Então, num negócio de lápis, né? E vendendo os lápis, ele fazia as propagandas, tipo Cuba, todas essas coisas lá em També. Então, o que tem escrito no livro, que nesse setor, aí o que esse promotor fez? Falou, menino bonito, estudado e tudo mais, os pais já estavam preparados, volta para casa, aconselhou ele. Pegou o carro de lá desse local que ele foi preso, entendeu? E levaram ele para conhecer o local, para ver se era o endereço dele. E está escrito em um dos livros, que eu marquei até aqui, que o que foi observado naquele cômodo com o Fábio Munhoz. Ele, o Fábio Munhoz, e tinha mais um. O que constava nesse quarto, por exemplo, num canto, umas roupas de cama, uma maquininha de escrever, eu tenho quase que certeza que é aquela maquininha dele, que era minha, que acabou entrando nisso tudo, e um fogareiro. Então, uma pobreza assim, total. Lá em Recife, em Recife, isso daí. E aqui eu acreditei até que. Então, foi a primeira vez que ele foi para lá, que foi em 61. Que ele foi para lá, ficou por ali, depois, não sei se foi a primeira ou a segunda, depois o Fábio Munhoz voltou, mas eu quis dizer que a mesma maquininha que estava em Mogi, entendeu? Deve ser a mesma. E deve ser também a mesma maquininha que, na época de ele foi morto, porque tudo que vocês me perguntarem, se precisar de prova, gente, é só falar comigo. E nada é por acaso. Desde a hora que nós ficamos sabendo que esse meu irmão foi morto, que nós não acreditávamos numa coisa dessa, um absurdo desse, mesmo porque ele era o ideal e ele não estava pondo lei, ele estava apenas elucidando dos direitos, tudo eu tenho comigo guardado, entendeu? Então, pensando nisso tudo, eu li todos os jornais da época, o que está escrito? Que lá, a última carta de Jeremias para o partido aqui em São Paulo. Então ele está falando como é que está a situação dos camponeses, dos latifundiários e tudo mais. Então isso batidinho, a máquina fala da máquina, novamente, entendeu? Da maquininha ele escreveu, que sempre acompanhou meu irmão. Então ele tinha a maquininha, a escova de dente, porque ele era muito lindo, os dentes perfeitos, entendeu? E a escova de dentes. Entendeu? Então, e uma pastinha que estavam as leis ali dentro. Então,
Não, nunca nós poderíamos imaginar que ele seria morto, entendeu? Aí, resultado, essa mesma maquininha, agora juntando tudo isso um pouco, eu li, entendeu? Eu sou professora primária, entendeu? Mas eu fui olhando, fui analisando e tudo mais, esses 8 livros. Quando ele, voltando agora, quando ele ficou de Mogi até Calmon Viana, ele fundou o sindicato dos gráficos, né? Aí foi aumentando o conhecimento, uma coisa, mas ele ainda estava no Partido Comunista Brasileiro. Mas o que nós depois viemos a saber? Ele não queria mais o Partido Comunista Brasileiro, porque era muito de falar, e na hora de atitudes não tinha. Então ele se destacava as ideias dele de uma revolução, alguma coisa nesse sentido. E nesse sentido. Então, o que eu analisei também? E tem um livro, desses 8 livros, depois eu vou falar para os senhores, né? Eu fui juntando assim, né? Eu lia, eu dobrava. Então eu andei fazendo assim, uma pesquisa, mais ou menos o que eu podia pegar aliada a ele, né? Então, eles não tinham dinheiro, eram poucos os trotskistas aqui no Brasil. Entendeu? E isso não é só aqui no Brasil. Isso veio da Quarta Internacional, que foi feito lá na França, entendeu? Eu li um pouco no geral, falei, como funciona tudo isso daí? Entendeu? Então, essas ideias, por exemplo, de Tiradentes, aquelas coisas, tudo, foi passando, ou ele já tinha esse conhecimento com ele. E ele tinha também essa síntese, essa capacidade de ver, por exemplo, como funcionava, por exemplo, uma revolução, uma coisa, porque ele tinha o quê? Das firmas. Ele tinha a firma do meu pai também, ele era estudioso. Ele foi para o exército em 58, ele foi chamado para o exército em Caçapava, e nós morávamos em Mogi das Cruzes. A primeira vez, e isso foi bem antes, foi em 58, 59, 60, que saiu, ele estava em casa do meu irmão. Ele pegou essa maquininha, ele pegou a maquininha, essa abençoada, né? E ele falou assim, meu Deus do céu, se eu quero todo lugar, eu vou trabalhar, me mandem. Ele trabalhou na Grazi, na Ibar, ele trabalhou na Geral do Brasil, ele trabalhou na Suzano Papéis, todas as firmas, mas sempre era com esse objetivo de pôr as pessoas para poder pegar os seus direitos. Ele foi para o exército e, logicamente, tem que ter de 15 em 20 dias para voltar para casa. A primeira vez que ele tinha que ir para casa, ele não foi. Aí foi um colega dele em casa e falou para o meu pai assim, eu falei, mas cadê o Paulinho? Eu falei, então, vim trazer um recado dele para o senhor, que ele está preso. Ele falou, como no exército ele está preso? Ele está preso porque ele conseguiu não sei quanto de panfleto, gente, dentro do exército, lá de Caçapava. Ele pôs os funcionários. Ele era tão inteligente que ele passou para cabo dela em Sigler. Ele passou para o sargento, mas o comandante na época falou que seria um perigo dar uma Sigler para ele de sargento, porque no caso da Revolução ele foi todos contra o exército, então não deram para ele a insígnia de sargento, entendeu? Então ele, entre cadeias e tudo mais, ele fez o período dele lá, voltou para casa, nessa época ele estava em casa ainda, de 18 anos. Depois disso daí, o que eu li num outro livro, que ele já deveria estar inserido no partido trotskista, um partido que fala que vai, camisa aberta, veste a camisa da firma e vamos embora, precisa fazer alguma coisa. Foi isso que tinha na cabeça dele, entendeu? Então ele deve ter encontrado, como eu pude ver aí, outros colegas e eles queriam uma revolução. Olha aqui, né? E pensar alto, né? Uma revolução, não só no Brasil, assim, no sentido assim, quase que mundial, entendeu? Pelo que falava aqui, entendeu? Então, não sei até como era o pensamento dele, né? Estudando os livros. Meu pai, na época, ficou sem um filho, e logicamente, mas o que ele fez quando veio do exército?
ele marcou no dia do Luiz Carlos Prestes em Mogi das Cruzes. Ele já estava em casa. O que ele fez? Toda vez que eu vou numa firma, depois ele falou em casa porque ele tinha sido preso. Eu vou na firma, ganho uma cadeira para falar dos direitos, não estou falando maltratando, estou falando dos direitos dele. E era preso, era sempre assim. Aí o que ele resolveu? Ele fez uma participação. Ele bateu na maquininha, gente, eu acredito que seja a mesma. Uma participação para a delegacia de Mogi das Cruzes, que ia ser feito o comício por causa de Luiz Carlos Prestes na Praça ali da Marisa, que hoje Praça da Marisa, e estava apenas participando a polícia. Para ninguém falar, ele fez, a dele fez. Quando o delegado fez, deixou ele preso, ligou para o meu pai liga para o doutor Jair Batalha, vamos lá para cima, o que eu faço com o seu filho? Ele falou, o senhor não se preocupe, eu vou levá-lo para casa e do quarto ele não sai. E tanto é, ele levou ele para lá, ficou, ele era dono tanto da gráfica quanto dos latim. Meu pai permaneceu em casa, era o tempo daquele um fio de cabelo é um documento, e ele tinha prometido que o delegado poderia soltar a responsabilidade dele, e o advogado também estava aí. E meu irmão ficou naquele quarto, no quarto era do fundo, né? Meu pai ficou lá. No outro dia, gente, a cidade inteirinha, fechado, mesma coisa, Paulinho está preso, tudo bem, fechado, como se ele estivesse, né? Meu pai falou, não, ele não saiu de lá. Mas era tudo, era uma organização pequena, no número de pessoas, porém tão grande, de pessoas que estavam dispostas a fazer alguma coisa, a atitude, entendeu? Que era tão bem organizado que meu irmão ficou lá. Eu lembro que ele estava em um livro enorme, que era Marx, entendeu? Foi a vez que eu falei, Paulo, o que é isso? Ele falou, não é para você, minha irmã, entendeu? Então, ele lia tudo aquilo. Aí, resultado, então eram muitas pessoas que faziam isso, e foi também diferente. Depois eu fiquei sabendo, nas faculdades, tem armas, e é uma época também que os jovens acham que podem reformar o mundo. É uma época, assim, eles podem tudo. Entendeu? E ele foi indo para esse sentido. Aí quando foi em... O que aconteceu? Vai... Não, só mais um pedaço. Não, é a outra parte de família. Não, nós vamos falar de... Não, vai concluindo. Ah, tá. Não, conclua. Aí a gente passa a palavra para outra e depois a senhora faz o fechamento. Tudo bem. Então, por exemplo, quando eu também lendo um pouco da época, quando eu dobrei as folhas, essa era a última hora da época. A última hora, eu fiquei sabendo, eu olhava, meu Deus do céu, pensa que ele morreu assim, né, gritado, né? Olha que coisa muito maravilhosa, né? Eles acreditam que tem no livro, eu não sei, tem só uma, eu não vou olhar agora aqui. A última hora estava escrito o seguinte, que tinha as cidades por onde era distribuído esse jornal. Era mensalmente, depois quinzenal, depois semana, e que tinha uma sede, eu até li, tem um 28B, não é 28B, ou pois 28B, porque é na frente da gráfica, ou é 284, que é na frente da tipografia Mogi, entendeu? Então, ele ajudava a bater tudo direitinho, então ele repercutiu, conforme o moço, não, acho que foi ele que falou, repercutiu as ideias dele muito altas, entendeu? E isso foi disseminando e ajudando e tudo mais. Ele acabou depois, né, indo para São Paulo, porque na época, por exemplo, o que nós conversamos com ele é o seguinte, né, meu irmão ficou na época, quando foram em casa, para poder pegar o depoimento de cada irmão, por exemplo, até meu irmão mais novo, ele comentou na época, e cobrou do partido, né? Por quê? Será que eram todos tão jovens? Por que depois o moço tão... Assim, a maturidade dele, um jovem de 21, 22 anos, à frente de um local, assim, em bandaço, em todos os lugares, e deixá-lo lá, entendeu? Deixá-lo, é dizer que nós sempre cobramos isso, entendeu? E o seu Tulo, na época, que foi em Mogi, por exemplo, ele também falou, de fato, não poderia ter deixado uma pessoa tão assim, arrojada, e vamos fazer e tudo, assim, desprotegidos,
peito aberto comigo mesmo, falava, eu não preciso de arma. Ele falou para minha mãe, eu não preciso. Mas Paulinho, nem Jesus deu certo. Como que você quer contra o regime? Nem Jesus. Ele falou, mamãe, se todos nós pensássemos, como a senhora, talvez até hoje, o Brasil seria uma colônia de Portugal, entendeu? Então ele estava disposto a modificar, entendeu? Aí, resultado, aconteceu tudo isso, entendeu? Eu não vou falar sobre a família, porque já tenho o primeiro depoimento, que foi muito difícil para nós, e ao mesmo tempo uma luzinha lá no fundo do túnel, quando esse moço ia encontrar a família, entendeu? E agora, essa é a parte, não precisa falar para vocês a dor, o absurdo, por exemplo, que nós passamos com a morte desse irmão. Que na realidade é só uma palavra. Aqui quem tiver a oportunidade de ler esse livro, de todos os livros que falam do meu irmão, eu estou encerrando, doutora Adriana. Eu marquei aqui, não sei nem porquê, mas o sexto sentido, né, da mulher vale muito. Eu me dei uma vontade, eu falei, deixa eu ver esse livro. Pus tudo em cima da minha cama, entendeu? Olha. Eu sou tão baixinha, você tão bonitinha. Não, verdade, ó. Eu li não, eu sou professor, sou antipolítica, assim no sentido, mas agora eu já estou mais por dentro da situação, ó. Das ligas camponesas, a anistia é do esposo da Denise, né? A Iberê de Sá. Isto, eu tenho esse livro e eu procurei entre coisas assim, tá meio assim, deixa eu ver um pouquinho meu irmão, né? Aí eu tenho na página 177, falando do meu irmão. E não é do Paulinho, do nosso Paulinho, nosso irmãozinho, não. É de um político assim enorme, conforme eu fui recepcionada ali. Eu falei, meu Deus, como ele era importante no sentido de amor ao próximo, né? No livro, Trabalhadores das Sociedades Açucareiras. Esse livro aqui, na página 121, tem um tanto assim, gente, folhas que fala da importância da mensagem dele. É, isso. Desincentivando a ditadura. Memórias, a história da resistência. Página 25, o primeiro capítulo, inteirinho, gente, inteirinho. Esse irmão dá para a sociedade, para a irmãzinha dele, alegre, entendeu? Que ele não morreu em vão, entendeu? Ele não morreu em vão de tanta coisa linda que esse moço teve a capacidade de fazer, de contribuir, né? O outro livro, A Esquerda da Esquerda. Na página 198, porque precisam de provas, né? Eu tenho tudo guardado, mas eu quis fazer isso aqui. Na página 198, tem a dúvida aí, aliás, não pode ter mais dúvida. Da Rua Padre João 24, ou B, mas não é, é o 248 e 298 do Murilo Leal, né? Então, eu li, e ali era o ponto de vender o quê? A última hora, entendeu? O Paulinho fazia 17, hoje eu chego à conclusão, lá na esquininha, do lado. E tinha os amigos, eram da gráfica também. Não preciso falar desse daqui do Percy, aquele professor, né? Olha aqui, meu guerrilheiro favorito. É a coisa mais linda, ele se refere à pessoa dele, fala aqui, ele se refere a uma estrela, gente, a uma estrela. E no final, ele fez também um apanhado nesse livro aqui, não é por dizer, mas esse livro, eu demorei quase 3 meses, que eu olhava aqui, eu chorava. Eu olhava aqui e chorava, entendeu? Aí eu criei coragem, me falaram que não fazia homenagem para ele. Foi quando eu corri para ler, entendeu? Primeiro, deixa eu ver o que tem aqui dentro. E é maravilhoso esse livro. Então ele se refere, por exemplo, meu guerrilheiro favorito, porque quando eles terminavam aquela reunião na praça da igreja, então o professor Percy disse que um dia, era 1h30 da manhã, depois saíam lá do ginásio com aula e tudo, continuavam as questões políticas, imperialistas e tudo mais, e o Paulinho olhando para o céu assim, perdido. E o
Persílio tinha só mais 2 colegas. Ele falou, como que pode chamar de guerreiro? Um guerrilheiro olhando para as estrelas como se fosse, assim, um romântico, né? Como você é guerrilheiro, né? Aí ele começou a olhar para as estrelas assim, e fazendo as contas para poder chegar numa estrela, entendeu? Aí, então, Persílio sempre se referia a ele como uma estrela. E na gráfica, por exemplo, essa gráfica, e eu fiquei 20 anos lá, para poder depois conseguir dar baixa na tipografia Mogi, o slogan da nova firma, eu tenho isso, eu tenho um cartãozinho, eu não sabia ser hoje tipo de uma missão, só teria trazido isso, viu? O slogan da gráfica é uma estrela, gente. É uma estrela. Tipografia Mogi, arte, requinte e pontualidade. Então, essa estrela nos acompanha, pelo menos no meu coração. Essa estrela nos acompanha. Entendeu? E o Persílio fala dessa estrela, que ele é uma estrela que está lá no céu, iluminando tudo mais. Agora, parando desse daqui do Persílio, o que mais que eu tenho? Ó, o Guarupi. Se alguém não teve a oportunidade, eu ganhei o livro Guarupi, conforme ele tem também inserido nesse livro do Paulinho. Ele faz um apanhado do livro Guarupi. O Guarupi de Antônio Calado, eu também estou lendo bastante sobre ele, entendeu? Primeiramente, ele é um advogado, mas não advogado, a profissão dele é jornalista, jornalista, o que mais ele é? Escritor, jornalista e advogado. Ele se preocupou tanto com a questão do Brasil, entendeu? Que ele não poderia deixar de lado o Paulinho, Jeremias, entendeu? Então é tão lindo, gente do céu, é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu não entendia o livro Guarupi, entendeu? Eu não era capaz. Quando eu fui para Recife, esse moço, essa preciosidade de pessoas, essa luz, eu falei, como que eu vou entender que fala de cripta? Cripta é cemitério. Eu fechei o livro, aí ele foi me explicar o porquê o livro partiu depois da morte, o que seria, entendeu? E depois, no final, a síntese do Guarupi, entendeu? E o Guarupi, desse Antônio Calado, o que ele fez? Ele fez o personagem do principal de Antônio Guarupi, e ele fez o quê? O Levindo, que é o personagem quase que o principal mesmo, é o Nando, né? Olha que eu estou lendo, hein? O Levindo, ele se inspirou, olha que coisa maravilhosa. Ele se inspirou no personagem de Jeremias. Olha que coisa maravilhosa que Deus deu esse privilégio para a minha família, gente. Na capacidade do Jeremias para poder fazer o livro todinho. Entendeu? Então, um pouco romanceado. Então, é muito lindo tudo isso, gente. Isto sem dizer, tem mais, espera um pouquinho, tem agora só. Então, há tempos de Arraiz. O tempo de Arraiz que eu vi lá em casa, não deu tempo de eu ler. Porque quando eu fui em Recife, em setembro, eu fiquei muito, não posso dizer que da vida, é um termo meio baixo, eu sou uma professora, né? Fiquei muito indignada, porque é tão claro, é tão evidente que tudo é poder da política econômica. E o pouco que eu fiquei lá, foram 5 dias, entendeu? 5 dias, 5, 6 dias que eu fiquei em Recife, eu queria lá só para poder ver que meu irmão pisou, porque ele deu uma vida, sabe, eu não entendia isso, entendeu? Quando eu fui para lá só para ver onde ele pisou, por que fez ele ficar lá tanto tempo e tudo mais, o que eu descobri? Viu? Eu descobri que atrás de tudo isso tem a política. Esse Paulo Guerra, que era na época. Do tempo. Não, Catarina tinha pedido para a senhora. Tudo bem. Esse Paulo Guerra nada mais era do que o vice-governador de Arraiz, e ele casado com a sobrinha do engenho. Então é óbvio que tem a parte política, por exemplo, essa sobrinha da sobrinha, uma coisa assim, hoje em dia ela é candidata lá em També, gente. Agora aqui é a lei do mais forte. Eu não sou política, por isso que eu posso falar, não quero nem saber, viu? Essa comissão, se quer fazer jus
fazer jus, porque não foi meu irmão que inventou, foi a presidente da República, foi a Dilma, que de 46 a 88, que fossem averiguados todos os casos de política, por exemplo, e se é da verdade, que a verdade venha à tona e prejudique quem for, por exemplo, entendeu? Porque lá ela faz parte da política. Então eu peço, por exemplo, encarecidamente, que vejam não a situação dos latifundiários que matou meu irmão, mas não só meu irmão, tem muitas e muitas pessoas que sofreram, entendeu? Muitos e até hoje. Então ele leva em consideração a verdade. A verdade, e ela sobressaia. É isso que eu faço, eu, irmã de Paulo Roberto Pinto, que é Jeremias. Entendeu? Então eu acredito em Deus. A primeira justiça é de Deus, porque ele está dentro do amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. E ele é uma testemunha viva nos corações da família, vive nos corações de quem sofreu isso, e vivo também, eu acredito que esteja pela receptividade que eu tive lá em També. Muito obrigada, eu não posso falar nem um décimo do que eu gostaria, entendeu? Mas o tempo é escasso e se vocês quiserem ler isso aqui, gente, obrigada. Bom, vamos dar uma acelerada. Eu ia falar, mas vou saltar, passar para o Cláudio Cavalcante, fazer uma coisa muito simples. O Felipe trouxe 40 livros, ele não pode voltar com 39, ou 37, ou 38, que é pesado carregar livro. Vamos dar um gás aí na compra do livro do... Aonde está o livro? Aonde está o livro? Está com o filho dele, sumiu. Onde é que está? Não, só um pouquinho. Onde é que está o livro? Onde está? Tem que deixar lá e alguém ficar vigiando. Ícaro, voe até ali, Ícaro. Tá? Mas põe lá, porque se o pessoal não ver, não vai comprar. É que não pode ser vendido aqui. Não pode ser vendido, não tem venda nesse campo. Nos campos. O que vale nesse campo é a moeda, tá? Tá bem? Então tá certo. Então vamos lá. Só uma coisa muito rápida. Eu até pedi, quando o Felipe encerrou, falando dos advogados. Então eu vou fazer um pequeno pedido dele no final, quando retornar aqui, para ele falar da doutora Mércia, que foi advogada dos trotskistas, porque quando o Cláudio, para falar agora, estava preso, eu fui a Recife fui a vários estados para ver a situação de alguns companheiros, e exatamente tive um tratamento assim da doutora Mércia muito, não sei, acho que é uma fada que apareceu na vida da gente, né? E só para dizer, fazer uma ponte aqui para passar a bola para você. Falei. Bem, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pela Comissão de Paiva, da Verdade. Quero agradecer também ao fato de ter sido possível trazer o caso do assassinato de Jeremias para esta comissão. Porque Jeremias, como foi dito, foi assassinado antes do golpe de 1964 e foi assassinado pelo poder privado do latifundiário e não por agentes do Estado, embora o Estado esteja entrelaçado e naquele momento estava de uma forma muito íntima com o poder privado. Quero agradecer também a presença de uma pessoa que me é particularmente querida. Agradeço a Meg, que é aquela moça bonita da quarta fileira, por sua presença inspiradora. O amor é aquela força que move o sol e as outras estrelas, na definição de Dante Alighieri. E o amor está na base da revolução. A revolução não é outra coisa senão o amor em ação. O amor efetivo, o amor pela humanidade. Em minha vida militante,
que não foi tão longa assim, mas que tampouco foi breve, eu conheci poucas pessoas, poucos militantes revolucionários que demonstrassem tanto amor quanto Jeremias demonstrou em sua vida militante. O amor que se exprimiu no fato de ele ter se deixado imolar, sabendo que ia morrer, por um princípio de fidelidade aos trabalhadores, àquela massa de pessoas que ele liderava, que ele organizou, que ele dirigiu. E o amor também estava na base da ação de Jeremias. Eu pretendia falar aqui das ideias de Jeremias, mas isso me levaria muito longe, porque Jeremias era trotskista e, como trotskista, apoiava e utilizava as teses de Trotsky sobre a Revolução Permanente. Teses essas que foram formuladas pelo grande revolucionário em 1905, quando ele, Trotsky, tinha ainda 25 anos de idade. Essas teses eram, na verdade, uma resposta ao grande dilema da Revolução Russa. Como é possível ocorrer uma revolução socialista dirigida pela classe trabalhadora, pela classe operária, num país que não desenvolveu ainda todas as forças que o capitalismo pode conter em seu interior, todas as forças produtivas. No esquema de Marx, a revolução social não era outra coisa senão a rebelião das forças produtivas. As forças produtivas entram em determinado momento em choque com as relações de produção e fazem explodir essa moldura, criando novas relações de produção. Foi assim na Revolução Francesa, com a burguesia no poder. Deveria ser assim com a Revolução Proletária, com a classe trabalhadora no poder? Marx achava que sim, mas Marx estava errado. A Revolução Russa foi uma revolução contra o capital. Não o capital como entidade econômica e social, mas contra o livro Das Kapital, de Karl Marx. Esta interessante observação foi feita por Antônio Gramsci, um grande revolucionário, um grande marxista italiano. Eu pretendia falar um pouco sobre isso, mas acho melhor me ater a outro ângulo, a outro lado do tema de Jeremias, que estamos hoje debatendo, que é a militância dele, esse amor do qual eu falava no início. Jeremias nunca adotava uma posição sem antes consultar a massa de trabalhadores que estava com ele. Durante sua atividade em També, várias vezes ele foi convidado a negociar particularmente com os senhores de engenho. Era uma tentativa de corrompê-lo, de comprá-lo para que renunciasse àquelas lutas. Mas Jeremias nunca aceitou fazer esse tipo de acordo. E tudo o que os latifundiários propunham era submetido à massa de trabalhadores. Jeremias tinha total transparência na sua relação com os camponeses. A transparência é outro aspecto fundamental na democracia e na revolução. É um artigo hoje em dia muito em falta no Brasil. Vou contar dois episódios interessantes que revelam isso. Em 1962, foi preso Joel Câmara, que era uma espécie de braço direito de Julião. Antes de ser trotskista, eu militei durante um período
nas ligas camponesas. Eu fiz parte de um grupo que fazia atividade no campo de conscientização e de organização. Eu viajava principalmente com um colega da Faculdade de Arquitetura. Na época eu estudava arquitetura e esse colega se chamava Paulo Brasil. O Joel Câmara fazia parte desse grupo. Ele era estudante de Direito, dava assistência jurídica a diversos sindicatos camponeses e era o mais radical de toda a equipe formada por Julião. Era extremamente radical e o radicalismo nele não era apenas uma atitude política, era uma questão também neurótica. Recentemente, Joel Câmara protagonizou uma cena lamentável, ridícula mesmo, numa reunião da OAB, havida em Brasília, no Congresso Nacional. Essa reunião foi convocada para relembrar o golpe de Estado de 1º de abril de 1964. Foi realizada agora no 1º de abril passado. Nessa reunião, houve um debate, várias pessoas discursaram e o Joel Câmara estava aí. Ele pediu a palavra e se referiu ao golpe de Estado como Revolução de 64. Alguém na plateia o corrigiu, disse Revolução não, golpe de Estado. Então ele se exasperou, se enfureceu com aquela observação e partiu para cima das pessoas, querendo brigar, porque ele agora defende a ditadura militar. Ele foi preso logo no começo dos primeiros dias do golpe, mas depois se passou para o outro lado e atualmente defende acirradamente e com a mesma carga neurótica o golpe de Estado e a ditadura militar. Mas em 62, Joel estava preso na cadeia de Itambé e Jeremias tinha chegado a Itambé com a ajuda dele. Jeremias conheceu Joel Câmara no Congresso Camponês em fins de 1962, ou melhor, em 61. E foi por intermédio de Joel Câmara que Jeremias chegou a Itambé. Pois bem, Jeremias tinha sido preso entre o final do governo de Cid Sampaio e o começo do governo de Arraes. Então nós fizemos um comício, eu estava presente. A essa altura eu já estava praticamente ligado aos trotskistas. Eu estive presente e Jeremias, no momento da preparação do comício, me chamou e disse: olha, Cláudio, há um rumor aí de que os camponeses querem arrancar o Joel Câmara da cadeia, querem invadir a cadeia e tirar o Joel de lá. Nós não vamos agitar esse tema, mas se os camponeses propuserem, nós não vamos recusar, nós vamos participar. Eu concordei com ele e estávamos decididos a isso e estávamos prestes para começar o comício na Praça Central de Itambé, quando a polícia chegou. Era um grande contingente da Polícia Militar, começou a cercar a praça e os camponeses se assustaram e começaram a sair da praça. E nós também saímos, conseguimos sair, pegar uma estrada vicinal, e depois mais adiante pegar a estrada principal e voltar ao Recife. Havia muito temor dos camponeses por uma ação repressiva da polícia nesse momento, o que felizmente não aconteceu. Mas isso revela como Jeremias sempre, em qualquer situação, consultava os camponeses e aceitava o que os camponeses propunham dentro de uma política de radicalização, mas não de aventura. Esse é um dado muito importante.
Com Jeremias eu militei há algum tempo também no Recife. Nós fazíamos distribuição do jornal Frente Operária na porta das fábricas, de madrugada, particularmente na fábrica Teste Macaxeira, do bairro da Macaxeira, onde tínhamos alguns contatos. Fizemos também um trabalho bem interessante de organização de um comitê de defesa da Revolução Cubana, no bairro do Engenho do Meio, um bairro meio operário, meio classe média baixa. Tínhamos 2 contatos lá, que nos ajudavam muito a fazer o trabalho, 2 pessoas que moravam nesse bairro, que eram Manuel Camponês, que de camponês não tinha nada, ele era uma pessoa de origem de classe média pobre, mas não sei porquê era chamado Manuel Camponês. E além dele, algumas vezes Manuel Camponês foi comigo também a També, principalmente depois da morte de Jeremias. E a outra pessoa era Edinho, como se dizia na época, um contínuo da Sudene. Contínuo, depois chamado de office boy, e hoje mais prosaicamente, simplesmente de boy. O Edinho era um boy da Sudene e ele nos ajudava cedendo a casa para reuniões, para encontros. Nós fizemos nesse bairro muita agitação, propaganda e trabalho de organização também. Passávamos filmes, Gregório Bezerra mesmo, uma vez me cedeu um filme para que eu passasse lá no Engenho do Meio, no cinema a céu aberto, e fazíamos comícios também, um trabalho de arregimentação que depois se manifestou na preparação de um congresso nacional realizado em Niterói de comitês de defesa da Revolução Cubana. Esse foi um trabalho que me aproximou muito de Jeremias. E eu conheci essa prática dele que antecipava a frase famosa de Guevara: não perder a ternura. Hay que endurecer-se sempre, pero sin perder a ternura jamás. Essa é a frase inteira. E Jeremias era isso, era a expressão dessa ternura constante com a humanidade, com a classe trabalhadora e com a revolução. Denise. Senta aqui então no lugar do Neto, senta aqui no centro da mesa, que essa cadeira do Neto também é. Senta aqui, ó. Obrigada. Eu quero fazer uma observação inicial. Eu não sou uma debatedora oficial, eu sou uma participante dos acontecimentos, uma pessoa que viveu uma época junto com parte dos companheiros que estão aqui à mesa e com o meu marido, que foi um grande militante político e que escreveu este livro que
nossa amiga Nélia fez a observação. Ele foi uma das pessoas que conheceu Jeremias, não teve um grande convívio com ele, mas logo após a morte de Jeremias, ele foi decidido pelo comando regional do partido em Recife, que ele seguiria junto com o Cláudio e, se eu não me engano, com o Carlos Alberto Montarroios, né, para continuar o trabalho e também para fazer uma mobilização junto aos camponeses para a questão de um movimento, um evento que deveria mobilizar os camponeses, não só de Itambé, mas de outros municípios, para conseguir dar um encaminhamento mais acelerado para as questões da reforma agrária, da questão da luta do campo, da questão dos direitos trabalhistas, do proletariado camponês, que na época, apesar do governo de Miguel Arraes, como um governo reformista, procurar tentar fazer cumprir essas leis, em particular a questão do pagamento do salário mínimo e desse 13º, mesmo assim, apesar da boa vontade dele, digamos assim, era um governo reformista, era uma frente, e essa frente tinha pessoas um pouco de esquerda, de centro-direita e de direita também. E o relacionamento dele, em particular com o governador Paulo Guerra, o vice-governador Paulo Guerra, foi uma das coisas que, digamos assim, contaminou, né, o governo de Miguel Arraes, porque o Paulo Guerra, imediatamente após o golpe, ele, na verdade, se ele fosse fiel ao Miguel Arraes, ele não teria assumido como vice-governador, ele teria declinado do cargo. Ele imediatamente sumiu e se pôs completamente à disposição dos militares, né, para tomar as medidas que fossem necessárias para abafar a luta no campo, não só no campo, como todo o movimento operário que se dava na cidade do Recife, a questão dos trabalhadores do Porto, que eram muito influenciados pelo Partido Comunista, e assim por diante. Nós tínhamos uma linha política diferenciada do PC, porque nós procurávamos doutrinar as pessoas ao nosso redor, tentávamos ensinar as pessoas a pensarem politicamente, e tentávamos fazer isso, tentando fazer com que as pessoas se unissem e discutissem entre si as nossas ideias, os nossos conceitos, porque assim que se ganha como é que se diz, pessoas para o movimento, certo? Ensinando as suas ideias e fazendo com que elas entendam isso, e não simplesmente arrebanhando como massa de manobra em partidos políticos, como se fez ao longo do tempo. Esse pecado o próprio Partido Comunista cometeu, e mais recentemente, infelizmente, o PT, sobre o qual nós depositamos parte das nossas esperanças. Mas isso como é que se diz, faz parte do mundo, da história do mundo em todos os cantos onde se anda. A luta da massa trabalhadora é uma luta muito renhida e muito cheia de perdas. Jeremias se coloca nesse contexto como uma pessoa, assim como dizia o Cláudio, uma pessoa que era não só militante, mas era uma pessoa de uma humanidade muito profunda. Nesse aspecto, eu faço uma referência ao meu companheiro. Nesse sentido, Aibirê, nesse aspecto, tinha uma certa semelhança com Jeremias. Ele era muito, assim, muito sentimental, e ele olhava, como é que se diz, ele olhava a luta não só por esse lado político, ele olhava muito pela questão do ser humano. E ele se empenhou duramente nessa luta, e se ele não morreu aí, também não acabou sendo assassinado, foi porque não houve tempo para isso, porque o golpe praticamente estava às portas, né? Jeremias morre em agosto, em março do ano seguinte, o golpe vem. E porque os latifundiários, como é que se diz, através da polícia do Recife, a gente tem que colocar isso,
porque, digamos assim, a polícia, o aparelho de repressão do governo do Estado, embora o governo não quisesse, digamos assim, talvez a Rádio não quisesse pessoalmente tomar essa atitude, mas ele foi forçado dentro das circunstâncias, porque ele entregava, ele perdia a autoridade dentro das classes empresariais. Ele não era só governador do povo, ele era governador das classes empresariais também, como são todos os políticos que se elegem, infelizmente, pelo nosso voto. Eles apressaram uma repressão contra o movimento e não deram tempo a que era o Congresso Camponês que ia ser feito a partir de També, com a participação de outros municípios. E eles, sabendo que o movimento trotskista estava se mobilizando nesse sentido, junto com as ligas e outros segmentos, eles trataram de reprimir rapidamente, cortando a cabeça dos militantes que foram tomar o lugar de Jeremias. Não tão radicalmente, mas colocando todos na prisão, entendeu? Impedindo e dificultando todo um trabalho que teria sido feito. Eu não vou me prolongar muito, porque eu acho que muito já foi dito aqui pelo professor Felipe Galindo, que tem pesquisado a fundo essa história, e ele deu uma grande contribuição para levantar esse caso de Jeremias e também para colocar digamos assim, na ordem do dia a nossa militância, que foi uma militância assim, que aparentemente não existiu, porque todas as vezes que se fala em militância política só se fala ou no movimento do Araguaia, ou dos militantes do Partido Comunista, ou do pessoal que pegou em armas. Quando que o papel dos trotskistas aqui, apesar de ser um grupo pequeno, foi de uma importância bem relevante. Isso e esse trabalho que Galindo fez coloca isso a nu, certo? Então, eu quero terminar fazendo um apelo a essa Comissão da Verdade e da Justiça, que na verdade está sendo apenas uma comissão de memória, né? Porque nós sabemos perfeitamente que não foi dado a esse grupo o poder de encaminhar essas questões para processos contra esses elementos que torturaram, os que mataram, incluindo não só os militares e os policiais, como os empresários que tiveram a capacidade de organizar milícias, especialmente os latifundiários, em particular em Pernambuco, mas não só lá, em todo o Brasil, onde existiu propriedade rural, grandes propriedades rurais e grandes senhores de terra, milícias foram organizadas e continuam sendo, porque da década de 80 para cá já se matou um sem número de camponeses. Em Belém do Pará, na Bahia, mesmo em Pernambuco, se não se mata o camponês diretamente, é o líder que está organizando alguma luta, se mata um advogado que está trabalhando a favor dos camponeses, ou se mata alguém da família de alguém, com o intuito sempre de cercear o seu direito de opinião, o seu direito de organização e o seu direito de reivindicar os seus direitos, de ter uma vida melhor, mais digna, de viver num país mais justo e menos corrupto. Infelizmente, tem sido assim. Eu gostaria muito que essa comissão tivesse o poder de julgar toda essa gente, porque só no Brasil essa anistia vergonhosa aconteceu. Em todos os outros países que nós conhecemos, onde houve processos políticos dentro da América do Sul, todas essas comissões tiveram o seu trabalho direcionado para processar esses indivíduos, seja no Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai. Só no Brasil que se fez esse arrumadinho, entendeu? De anistia geral para quem? Por que se dá anistia para torturador? Eles deram um golpe de Estado, depuseram um governo legitimamente eleito por uma grande camada da população e depois caçaram todas as pessoas que se puseram contra esse golpe. Por que dar anistia para eles? A anistia era para nós que lutamos por uma causa, que lutamos por justiça social e por um país que não tivesse a vergonhosa pecha lá fora de ser um dos países mais corruptos do mundo, onde os políticos usam os seus cargos apenas para se corromper e corromper os seus pares, entendeu? E que para se aprovar qualquer ato do governo que venha a fazer alguma coisa a mais pela população, é preciso que se pague aos deputados dos outros partidos para que eles votem a favor. Isso é uma prática comum no Brasil há anos e anos, certo? Aliás, há décadas, não é de agora.
porque ainda tem outros companheiros que têm a falar aí algumas coisas mais que eu. E era isso que eu queria, que tudo isso fosse revisto, que o governo tivesse um ato de coragem, já que a senhora Dilma Rousseff foi uma ex-militante política, que não só ela, como todos esses elementos, esses ministros e essas pessoas que se disseram socialistas, que ingressaram no PT e que assumiram o poder, e não só os outros partidos, alguns partidos que ainda se dizem de esquerda estão apoiando o governo, que tivessem um ato de coragem e de decência e acabassem com essa vergonhosa anistia que se implantou no Brasil, entendeu? E que se realmente se levasse a tribunal todas essas pessoas que estão vivas e que foram responsáveis por crimes hediondos, por destruir famílias, destruir vidas e inclusive, como é que se diz, traumatizar para sempre crianças, filhos de pais que tiveram este destino cruel. É isso que eu queria deixar dito aqui. Eu participei da inauguração do comitê de Recife, mas me afastei, pelos problemas de saúde de meu marido, que eu tive que cuidar dele, infelizmente ele veio a falecer. Para ele hoje seria um dia, digamos assim, de muita alegria se ele tivesse podido estar aqui, participar aqui, estar aqui presente, dar esse testemunho da militância e do trabalho do Jeremias, entendeu? E também porque eu não vejo sentido em ficar numa comissão em que só se vai rememorar casos e depois se vai deixar cair tudo no esquecimento. Olha, os nazistas fizeram uma guerra na Europa, destruíram uma vida de milhões de pessoas e até hoje se caça nazistas pelo mundo para que eles respondam pelos seus crimes. Por que isso aqui no Brasil? Não faz sentido, nem tem nenhum argumento que sirva de base para manter essa anistia brasileira. Entendeu? Essa é a minha opinião. Se alguém quiser ficar contra, fique. Se quiserem me perseguir novamente, eu pouco estou me importando, porque eu acho que já vivi bastante. Enquanto eu estiver viva e enquanto eu puder falar alguma coisa contra, eu farei. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada a todos. Ontem mataram 4 pessoas, os nazistas mataram 4 pessoas dentro do museu de Bruxelas. E a gente é obrigado a ouvir tudo isso que a gente ouviu aqui. Queria passar a palavra para o Martinho Leal Campos, militante político. Quase boa noite. Eu quero agradecer muito ter sido convidado para a comissão do trabalho. Agradeço ao Neto. E quando fui convidado, eu pensei assim, puxa vida, qual vai ser o meu depoimento sobre isso? Eu poderia ater-me a fazer uma análise política que, na verdade, seria na linha das intervenções que me antecederam. E por isso não vou entrar nesse caminho, porque ele já foi muito bem trilhado aqui. Seria repetir. Eu estou totalmente de acordo com as análises feitas. Eu quero simplesmente, para não tomar muito tempo, eu quero ser breve, porque eu acho que é o meu dever nesse momento, eu sou o último a falar, parece penúltimo. Fique tranquilo, que for necessário. Eu gostaria de fazer uma intervenção de outra linha. Enquanto se falava aqui, eu estava me rememorando como é que foi a minha entrada na seara de esquerda. A primeira força social que me veio levar a assumir uma posição de esquerda na Paraíba foi o movimento camponês, foram as ligas camponesas na Paraíba. Mas precisamente isso aconteceu e me deu aquela força concreta para começar a militar, eu como estudante, foi a morte de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira era um líder.
eu faço a comparação, né? Porque quando eu conheci Jeremias, e foi muito rápido, o meu conhecimento sobre Jeremias é que foi constante. O meu irmão esteve mais com ele do que uma vez só. Mas, já naquele momento, eu comecei a me entusiasmar com as notícias, as informações sobre o que era, o que estava sendo feito em També. També é em Pedras de Fogo, També em Pernambuco e Pedras de Fogo na Paraíba são cidades gêmeas. Então, a militância de Jeremias era uma militância em Pernambuco, mas também na Paraíba. Felipe, no livro dele, cita o fato de que o pessoal fugia para a Paraíba, né? Mas estava em Pernambuco, fugiu para Paraíba. Isso continua. E foi a morte de Jeremias que levou os militantes da vanguarda leninista da Paraíba a entrar no partido. Quando esteve o companheiro Diego Labar, que ao chegar à Paraíba já sentiu que ali não havia mais por que ficarmos na vanguarda leninista. E nós estávamos diante daquele assassinato imbuídos justamente da vontade de seguir o caminho. É um exemplo muito forte do Jeremias. Eu acho que Cláudio foi lapidar ao definir Jeremias, a ternura e a firmeza, a posição guevariana própria. E nós, quando começamos a desenvolver o nosso trabalho, nós sempre tivemos Jeremias como a luz, o companheiro que realmente representava aquela postura legítima de avançar no processo com todo o destemor. O que nós íamos, né? O que nós sentíamos era justamente isso, porque nós tínhamos aquele exemplo forte daquele camarada que foi assassinado daquela maneira. Agora, eu digo o seguinte: estou muito satisfeito porque a comissão está trazendo à tona, fazendo esta sessão a respeito de Jeremias, porque se fala de tudo que é companheiro de líder camponês, fala-se de João Pedro Teixeira, o Partido Comunista fala muito de Gregório Bezerra, mas não se fala de Jeremias, eu concordo. Então, neste momento, a gente precisa falar de Jeremias, mas não só falar de Jeremias, né? Eu acho que a comissão, ao resgatar essa figura de Jeremias, está desenvolvendo um trabalho particularmente importantíssimo do ponto de vista histórico. Quando da morte de Jeremias, havia um congresso estudantil na Paraíba, que era liderado pelo Partido Comunista, e eu fui até lá para denunciar, para informar e denunciar a morte do camarada. E os comunistas não queriam que eu falasse. Eu quase que falei, como se diz, na marra. Tombei o microfone, subi ao falante e informei para a plateia que havia sido assassinado o camarada Jeremias em També, que circunstância, etc. Mas isso rendeu para mim uma pressão negativa enorme por parte do Partido Comunista, por parte dos companheiros do Partido Comunista. Bom, nós sabemos que não poderia ser de outra forma, porque além da luta histórica dos comunistas contra os trotskistas, naquele momento havia um governo de Arás. E como disse Felipe, ainda hoje você não tem condições de desenvolver uma discussão, principalmente em Pernambuco, e acho que a gente tem que, com base nessa sessão aqui,
dá todo um desdobramento sobre isso. Acho que a gente deve fazer, eu vou inclusive, me comprometo de, na Paraíba, já discutir com a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba, para que o caso de Linguiça fosse discutido nessa comissão. Parentes do Zé Borba estão lá na Paraíba, desenvolvendo atividades empresariais e com a mesma postura. Nós estamos cientes disso. E essa minha proposta foi devidamente aceita. E eu acredito que dentro de alguns meses essa reunião vai acontecer, essa sessão irá acontecer. E aí vamos ver como é que nós vamos dar força, né? Mais um elemento para compor um quadro de discussão nacional a respeito disso. Porque eu volto ao caso de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira era um líder camponês, simplório, era uma pessoa que não tinha nenhuma consciência política maior. Tinha uma consciência de classe naquele momento ali, representando um conjunto de interesses locais, de pequenos agricultores, entrou na Liga Camponesa, mas não tinha. Jeremias é diferente, é outro nível. É um camarada, um líder consciente de seu papel político, de um partido político que estava organizando uma luta no nível mais alto, programaticamente falando, e do ponto de vista, como disse a companheira Lenise, da humanidade. Então, é preciso que a gente analise isso nesse patamar. Eu não tenho mais o que dizer. Tenho só que dizer da minha satisfação enorme de estar aqui e de contribuir, de estar aberto sempre para que a comissão, no seu desdobramento, se necessitar, convidar mais uma vez para que eu possa dar a minha contribuição mais ou menos. Muito obrigado. Eu vou dizer uma coisa para todo mundo aqui. Eu gostaria de ouvir os dois outros irmãos, porque até no livro aqui do Galindo tem a foto de um dos irmãos, Wilson. O Wilson está lá. Queria até que o Wilson viesse um pouco para cá. Queria. Fica assim, arruma um lugar. Fica lá da sua irmã, até que ficaria uma foto bonita. Me ajuda aqui, põe os três. É só vem para cá, por favor. Fica os três para cá. Fica aqui. Sim, as cadeiras aqui dão um desnível. Não tem mais cadeira, né, Danilo, para eles ficarem. Fica os três irmãos. Eu quero falar uma coisa, como está gravando, não tem placa de identificação dos irmãos, que é o Galindo. Viu, eu queria ver da seguinte forma, a gente ouve um pouco os irmãos, a irmã não vai falar mais do que se a gente botar ela para falar mais e não botar, 8 horas da noite a gente não sai daqui, embora a senhora fale muito bonito, muito emocionante, tem uma capacidade impressionante. Depois eu queria falar para o Galindo, viu, Cláudio, o Galindo, para você que é um menino tão, desculpe chamar de menino, tão estudioso, tão focado, que você falasse sobre o processo da tese, os 10 anos da sua pesquisa, que deve ter coisas impressionantes para falar, né? E eu vou falar uma coisa para a senhora, Dona Maria José Liniz de Sá, companheira que é do Aiberê, que fez esse livro maravilhoso aqui também, das ligas camponesas. Vou dizer uma coisa para a senhora.
a senhora conseguiu me atingir da forma mais ofensiva que a senhora pretendia. Eu sei que a senhora veio com um discurso armado, lá da Comissão de Pernambuco. A senhora me ofendeu, nos ofendeu, porque eu vou dizer uma coisa para a senhora. A Comissão de São Paulo, que é um braço da Nacional, ela tem por responsabilidade todos os mortos e desaparecidos em São Paulo e de São Paulo. E os casos, nós temos 3 casos do porte: Olavo Vansen, Pitzenhaupt, Rotter e o Galindo. E o Jeremias. Galindo, desculpa. O Jeremias. Eu vou dizer para a senhora, os 3 casos, não que a gente tenha tratado, foram os que a gente conseguiu fazer melhor. O Pitzenhaupt, o Oswaldo, fizemos mais de uma sessão. Olavo Vansen foi uma das mais impressionantes, tanto é que a gente tem a videografia. A senhora viu o capricho que foi feito, até no memorial lá da Resistência, esse menino pernambucano, que adotou o personagem do Jeremias, ele é pernambucano esse menino, da Companhia do Tijolo. Então vou dizer uma coisa para a senhora. Aqui, se o cara pegou em armas, se não pegou em armas, se ele era comunista, se ele era trotskista, se ele era cristão, isso não tem a mínima importância. A única coisa que nos significa é se ele enfrentou a ditadura. E mortos e desaparecidos, já chega a gente ter que ouvir da repressão que os que pegaram em armas eram os terroristas. Isso. Agora, se o sujeito era pacifista, se ele acreditava na força das ideias, e fosse da corrente trotskista que fosse, ou da corrente cristã, aqui não é lugar, não é nenhum departamento de polícia que nós vamos investigar os antecedentes. Aqui nós tratamos do mesmo jeito o Santo Dias da Silva e o Carlos Marighella, o Carlos Lamarca e o João Pedro Teixeira. Aqui ninguém pede atestado de antecedente para o cara ser revolucionário. A única condição é que ele tenha enfrentado a ditadura. A única. Essa é a condição que nos unifica. E se os políticos são corruptos, não são corruptos? Estava perguntando para o Galindo, esse Guerra, que era o vice do Arraes, é parente daquele que era o presidente nacional do PSDB? Falou, era. Assim como os Coelho, os Nilo Coelho, faziam parte do governo Dilma, lá da Sudene, assim como aquele Adalberto Ribeiro, é neto daquele cara que mandou matar Margarida Maria Alves, que esteve envolvido na repressão lá dos camponeses, das ligas camponesas. Então aqui, ou aqui, acho que em qualquer lugar do Brasil, nós sabemos muito bem quem está do lado do povo, quem está dando do povo. Então eu não vou responder a sua acusação contra o Partido dos Trabalhadores, ou a comparação que a senhora fez com o Partido Comunista, porque eu vou respeitar a senhora como depoente da Comissão da Verdade. Mas na oportunidade que eu tiver, eu vou responder dos meus sentimentos e dos meus brios. Dos meus brios. Porque eu não sou nenhum traidor, não sou nenhum moleque. Estou aqui tentando fazer um trabalho sério. Tá? E pelo menos aqui a senhora vai me respeitar. Por favor. Eu vou passar, nós estamos com a família aqui. Eu dou o tempo que a senhora quiser. Agora eu vou ouvir a família, por favor. Pelo menos na frente da família, a gente vai respeitar a memória do Jeremias. E não vai usar a memória do Jeremias para ficar se atirando um nas costas do outro pelas costas. Vamos lá. Companheiros. Boa tarde a todos. Meu nome é Edson Cléber Pinto, irmão de Jeremias. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento público ao Zé Felipe Galindo, porque a gente, quando ele esteve lá, já faziam quase 50 anos que meu irmão havia falecido e que a gente não tinha notícia do partido, não tinha notícia de nada. A gente teve que correr muito para trazê-lo da onde ele foi enterrado e enterrá-lo no solo mogiano. Então, graças ao trabalho, à pesquisa do nosso historiador,
que na verdade se coloca quase como um familiar, é que hoje a gente pode tomar assento aqui na Comissão da Verdade, ouvir as pessoas falarem um pouco de Jeremias, certo? Para ilustrar a parte política que a gente não sabia de tantos detalhes. Gostaria de agradecer à comissão e passar à comissão uma responsabilidade, que é aquele de colocar o nome do Jeremias dentro da história política desse país. Porque não é possível que uma pessoa que dedica sua vida ao semelhante não consiga nesse país ser reconhecido como uma pessoa que mereça fazer parte dessa história política desse país. A gente está muito agradecido, embora depois de tantos anos, mas a gente está muito agradecido de ter acontecido hoje e só esperamos que na realidade isso possa prosseguir e que aquilo que for ocorrer doravante seja sempre em prol de uma democracia, mas uma democracia salutar, onde as pessoas realmente possam dizer que vive num país democrático, com todos os direitos e todas as suas garantias asseguradas. Muito obrigado. Boa tarde a todos presentes aí, e também o presidente aqui, e os seus companheiros também aí, em homenagem em que nesse momento nós encontramos aqui para participar eu fico meio emocionado assim, mas desculpa, viu? Essa homenagem ao meu irmão, que faz mais de 43 anos que ele faleceu já. Eu lembro ainda como se fosse hoje. Nós trabalhamos, chegamos em casa 7 e pouco da noite. Se não me falha a memória, foi numa sexta-feira. E naquela época, meu pai sempre costumava pegar as novelas pelo rádio. E meu pai, no intervalo da novela, ele escutou o nome do meu irmão, o Paulo. O Paulinho, que tinha sido assassinado, se eu me recordo, foi 5 e pouco da tarde, do dia 8/8/63. Meu pai ficou totalmente transtornado. Ele ficou procurando de todas as maneiras, tudo quanto é recurso, para ver se conseguia concretizar esse fato que realmente ele acabara de acontecer. Quando foi mais ou menos esse mesmo dia de sexta-feira, era umas 10h30 por aí, vieram 2 pessoas que vieram, se eu não me engano, foi de Ferraz ou Boa, não me recordo bem, trazendo a notícia pessoalmente para o meu pai, que realmente nosso irmão havia sido assassinado em Itambé, em Pernambuco. Houve aquela tristeza que normalmente nós que temos nossas famílias, que nós temos os nossos antequeridos ali, é um choque muito grande. Foi realmente, depois desse dia, uma semana totalmente olha, não tinha condições nem para trabalhar.
nós que somos muito conhecidos em Mogi das Cruzes, inclusive o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, ele, além de advogado, era presidente da Câmara também. Ele teve uma ideia, porque aquelas duas pessoas que foram na nossa casa naquele mesmo dia do acontecimento, eles nos comunicaram alguns dias depois que iriam providenciar uma ida de uma pessoa da família a Pernambuco. Enquanto passava aquele tempo, aqueles dias, aquela semana, esse advogado também, que eu já acabei de citar ele, que é presidente da Câmara, ele nos chamou lá numa reunião extraordinária. E todos os vereadores, como presidente da Câmara de Mogi, assinaram um documento, todos eles, para ser encaminhado diretamente para o governador de Pernambuco, José Arraes, que ele acabava de assumir naquele ano como governador do estado. Aquele é um documento muito importante. Eu, particularmente, tive esse privilégio de ir a Pernambuco, eu e meu cunhado, inclusive marido da minha irmã aí, já falecido. Ficamos lá em Pernambuco por um bom tempo, mas é muito difícil fazer a exumação, trazer o corpo do meu irmão aqui, que a minha mãe estava totalmente acabada, coitada. Qual a mãe que não sente a falta de um filho? É um pedacinho da mãe. Eu naquela distância lá junto com meu cunhado, mas ele teve que voltar, meu marido dela, porque ele era policial, ele tinha que se apresentar aqui em Mogi, no quartel. Eu fiquei ainda com mais uns 20 e poucos dias ainda lá. Estive na casa de um advogado